Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Gabi, sejam bem-vindos a este canal. E é isso, eu sei que eu fiquei muito tempo sem postar vídeos, mas hoje estou aqui, cá estou eu, nesse canal que vos fala, fazendo vídeos. Eu sei que eu fiquei mais de um mês fora, mas não foi a minha intenção, eu não queria ficar todo esse tempo, mas eu realmente não tinha sobre o que falar, então eu simplesmente não gravei nada. Mas ontem eu li um livro que eu fiquei... Cara, eu preciso falar sobre isso na internet, eu preciso compartilhar isso com o mundo. Então eu estou aqui, cá estou, fazendo um vídeo falando sobre esse dito cujo livro. E qual é este livro, Gabs? Então, hoje eu vim falar sobre Prometeu Acorrentado. Pra quem não conhece, Prometeu Acorrentado é uma tragédia grega. Então, é um livro de mitologia que vai contar sobre o titã Prometeu. Essa tragédia grega é uma das mais famosas e é uma das grandes obras que sobreviveram ao passar dos anos. Foi escrito pelo Ésquilo, porém não se tem certeza se ele foi realmente o autor de Prometeu Acorrentado, mas a autoria é designada a Ésquilo. E Ésquilo foi um cara que... Curiosidade, fatos históricos, não sei. Ele foi um cara que idealizou Aquiles e Patroclus como amantes e não só como amigos. Ele escreveu uma trilogia sobre Aquiles, sendo que essa trilogia de Aquiles é uma das peças que foi perdida durante o tempo, então não se tem poucos fragmentos dessa peça. Enfim, é que eu gosto muito de Aquiles e Patroclus, pra quem não sabe, tem um livro chamado The Song of Achilles, A Canção de Aquiles, onde se fala sobre o romance entre Aquiles e Patroclus. Isso. E aí ele foi um dos caras que idealizou isso há muito tempo atrás. Mas, porém, estamos aqui para falar sobre Prometeu Acorrentado. Antes de começar a falar sobre o livro em si, eu queria dar um adendo que sim vai ter spoilers, eu vou falar sobre o livro, sobre o que acontece, porém, eu acho que você deveria ficar mesmo assim, porque como é um livro antigo, ele não é escrito como um romance, ele é uma peça, uma tragédia grega. Então ele é escrito em cantos, tem um linguajar um pouco mais rebuscado, e se você souber sobre o que fala a peça antes de você ler, vai te ajudar muito a poder interpretar. Não que você não vai conseguir entender por causa do linguajar, porque eu achava que ia ser muito difícil, mas é super tranquilo, a leitura flui bastante, você não fica em dúvida das palavras, uma ou outra, mas é muito tranquilo. E então eu acho que sim, se você souber sobre o que fala a história antes, você vai conseguir interpretar melhor. Não entender, porque entender você vai entender, mesmo você não sabendo sobre o que fala, mas interpretar vai ser muito melhor pra você se você já souber. Então eu recomendo que você fique nesse vídeo. Então vamos lá, sobre o que fala Prometeu Acorrentado. Prometeu foi um titã, ele era irmão do Atlas. O Atlas é aquele que foi condenado a segurar a atmosfera. Condenado por Zeus também, olha só. Enfim, Prometeu, ele roubou o fogo divino e deu para os humanos, porque Prometeu, ele não concordava com a tirania de Zeus. E Zeus queria aniquilar todos os homens. Humanos não, só homens, não tinham mulheres. Tanto que depois disso, Zeus criou a primeira mulher, que foi a Pandora. Enfim, aí o que acontece? Prometeu não concordava com a tirania de Zeus, e aí ele rouba o fogo divino e entrega para os humanos. Ao entregar o fogo divino aos humanos, os humanos eles conseguiram ter o intelecto para criar coisas e se defender. Então, por isso, Zeus não consegue mais aniquilar todos os homens e essas coisas. E aí Zeus vira sua ira a Prometeu, e por ter roubado o fogo divino, Prometeu ele é condenado durante a vida dele inteiro a ficar preso numa rocha. Pois é, Prometeu foi ajudar os homens e não deu certo. Se Prometeu soubesse como é que tá a situação dos homens hoje em dia, ele se arrependeria de ter roubado esse fogo, viu? Eu sei que eu tô arrependida de Prometeu ter roubado esse fogo. Então, eu gostei muito dessa peça. É uma peça que desde o início já fala sobre isso. Então, tipo, desde a primeira cena, Prometeu já tá condenado. Então, é aí que começa, as coisas só pioram. Aí, outra coisa. Esse aqui é um vídeo, gente, falando sobre as minhas opiniões. Uma garota de 16 anos, eu não tenho estudos aprofundados sobre Prometeu e tragédia grega, nada disso. Quero um dia ter, porém não tenho ainda. Então, se você quiser um vídeo mais didático, um vídeo mais feito por acadêmicos, eu vou deixar o link aqui embaixo de um vídeo que eu assisti muito bom, que fala sobre Prometeu com um olhar acadêmico. Aqui é só um olhar de uma garota que leu o livro e terminou ontem e achou muito bom. Enfim,
É muito engraçado esse jogo de egos, que a gente pode ver muito aplicado na nossa vida hoje em dia. Porque Prometeu, ele cometeu um crime por ter roubado o fogo divino. E Zeus, ele é um tirano. E tem esse jogo o tempo todo de egos, porque Prometeu, ele é um dos titãs. E o Zeus, ele é um dos novos deuses. Então eles têm egos muito fortes. Prometeu nunca acha que tá errado, ele é muito arrogante durante o livro todo e ele dispensa qualquer ajuda que ele recebe, tanto que a pena dele só piora. Eu acho que eu não preciso falar sobre isso, porque, né, você vai ler o livro e você vai saber. E Prometeu nunca admite que ele tá errado. E aí, isso me fez pensar muito sobre a situação política hoje em dia. Porque a gente tem sempre briga de grandes poderes e os seres humanos aí no meio. Porque Prometeu rouba o fogo divino e entrega para os humanos. Então, meio que por causa dos humanos, Prometeu, ele foi condenado. Quer dizer, Prometeu é condenado por causa das suas próprias ações, isso é óbvio. Mas ele dá o fogo para os humanos. Os humanos estão aí meio que no meio entre duas grandes divindades. E aí a gente tem esse jogo de egos como a gente tem hoje em dia na política, porque os políticos, eles não estão governando pela gente, eles são numa constante disputa de egos, de quem tá certo e quem vai levar o maior poder e tudo mais. Tem uma passagem específica que me fez prestar muita atenção. Eu não sou muito fã de Zeus, eu não gosto de Zeus, eu acho ele um cara muito... um cara não, né? Um deus muito... quero longe. Tem uma personagem que é a única mortal durante essa tragédia, que é a Io. Eu vou chamar de Io. Que ela é uma mortal, que Zeus se apaixona por ela e ele atormenta os sonos dela com os sonhos dos dois juntos. A Io, ela não sucumbe a esses desejos de Zeus, ela não se entrega a Zeus, mas Zeus continua a perseguir ela. Por causa dos interesses de Zeus, por ele ter se apaixonado por ela, ela é expulsa pelo seu pai e ela é transformada numa novilha, ela é transformada num bode. E isso tudo por causa que Zeus não conseguia controlar as suas intenções com ela e por ele também estar frustrado dela não corresponder a isso, ele não deixa a Io em paz. E o pior de tudo é que a Hera, que ela é esposa de Zeus, ela persegue a Io durante toda a eternidade e faz com que ela sofra muito, porque ela é picada a todos os momentos por um bichinho que a Hera enviou pra atormentar a vida da Io, que é uma garota que não tem nada a ver com nada, que ela é, tipo, inocentíssima, ela não fez nada, ela só despertou a paixão de Zeus, e só pelo fato dela ter despertado a paixão de Zeus, designa todo o ódio que ela tem em cima da Io. E eu achei muito interessante essa passagem, porque também é uma coisa que a gente pode aplicar muito na nossa vida, que a Io, essa mulher normal, que ela acende o interesse de Zeus, que seria um homem, um alfa, e não tendo isso correspondido, ele não cessa, ele não para. E aí tem a mulher de Zeus, que mesmo a garota não tendo correspondido, não tendo se entregado a Zeus, a mulher vai lá e persegue ela. Doido, né? Mas enfim, eu gostei muito de Prometeu Acorrentado. Eu li no meu Kindle e eu li pelo Kindle Unlimited. Pra quem não sabe, Kindle Unlimited é um programa da Amazon. Eu não estou sendo patrocinada, mas poderia estar. Mas enfim. É um programa da Amazon que é tipo uma Netflix, é tipo uma biblioteca online, onde você paga mensalmente e aí você pode pegar livros emprestados. E eu tava vendo lá e eu achei um que chama O Melhor do Teatro Grego, eu acho que é um livro da Zahar. E aí tem essa coletânea, tem sobre Prometeu, Édipo Rei, Medeia e as Nuvens, eu acho que são esses livros. E aí eu li Prometeu Acorrentado e eu fiquei apaixonada, muito, muito bom. Recomendo muito a vocês. E eu amo estudar história e antiguidade, porque me faz refletir muito sobre a nossa vida atualmente, como a gente pode ver problemas que são tão enraizados na nossa sociedade. E como a gente pode ver que a mitologia é um reflexo disso. Eu gostei muito de Prometeu, me fez pensar muito, e eu pretendo ler muitas outras tragédias. E foi isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, que a gente tá chegando a quase 10 mil inscritos, eu estou muito feliz. E toda essa minha vontade de ler coisas sobre a Grécia Antiga e pesquisar e tudo mais veio por causa da minha leitura de A Canção de Aquiles. Então eu tenho muito a agradecer esse livro, é um livro maravilhoso, né? Além de ser muito bom, ele me fez querer procurar, querer
ele ativou alguma coisa dentro de mim. Então eu tô muito apaixonada por tragédia grega. Se você tiver alguma recomendação, deixa aqui nos comentários que eu vou amar ler. Foi isso, espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, a gente tá chegando a quase 10 mil inscritos, então se inscreva. Falta muito pouquinho e foi isso. Um beijos e até a próxima. Tchau!